I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem. Shalom Malev. Estamos iniciando agora pela TV Ponta do Seixo, canal 5 da NET, mais um programa A Voz de Israel, que é o programa que tem procurado levar a você as informações que quebram os mitos que há sobre Israel e revela as verdades que há sobre Israel e seu povo. Esse programa tem esse propósito. Não é simplesmente falar de Bíblia, falar de um país, de uma nação, mas falar do que esse livro representa e do que esse povo e essa nação representa para a humanidade. É bem verdade que muita gente não valoriza, não crê, não vê em Israel a menina dos olhos de Deus. O que a Bíblia, na verdade, confirma. Nós temos visto e ouvido muitos comentários, muitos pensamentos, muitas doutrinas em cima desse livro Bíblia Sagrada, que para muita gente é a palavra de Deus e também não é a palavra de Deus, porque muitos usam esse livro com o propósito de enganar, de trazer discórdia, contendas. E nós temos visto isso todos os dias. Quem assiste televisão, quem acessa os vídeos do YouTube, vê inúmeras pessoas com pensamentos, com doutrinas bíblicas que na verdade são antibíblicas. Pessoas que têm pregado, falado acerca desse livro de uma maneira que nada tem a ver com a palavra. Mas eles assim creem e também levam pessoas a crer nisso. Nós estamos aqui, repito mais uma vez, com o propósito de quebrar com esses mitos, quebrar com as inverdades que se tem sobre Israel, sobre o seu povo, sobre essa Bíblia Sagrada, que hoje virou mais um livro que traz benefícios materiais às pessoas. Para as pessoas que sabem manipular essa palavra, de modo que engane muita gente e façam dessas pessoas ricas de bens materiais, pessoas ricas de fama, mas na verdade elas não têm parte com Deus. Se você analisar friamente o que nós estamos falando nesse nosso programa desde que começamos, nós hoje estamos concluindo essa fase inicial dos 14 programas que começamos a falar sobre a pedra angular, mostrando o tropeço que é essa pedra, também é pedra de sustentação, rocha firme. Ela é uma pedra de fazer cair. Muitas pessoas têm caído com essa palavra através da pedra angular, que é Yeshua, o Jesus Cristo de Nazaré, que o mundo ocidental conhece. Esse Jesus tem levado muitas pessoas à perdição. Um Jesus que tem sido pregado de maneira equivocada, tem sido ensinado de uma maneira que não corresponde com a palavra, mas há pessoas que querem viver assim. Por mais que falemos, por mais que preguemos, a maioria das pessoas vão continuar no erro. Infelizmente, somente o Senhor do céu e da terra, Criador de tudo perfeito que existe, sabe quem são essas pessoas. Mas não temos dúvidas, porque o que temos visto são pessoas nas igrejas, carregando Bíblias, frequentando essa ou aquela sessão, o culto, não sei como chamam por aí afora. Há tanto nome para reunião de cristãos, pelo menos cristãos se diz, mas não demonstram essa cristandade. Essa é mais uma verdade que eu tenho que repetir sempre aqui nesse programa,
E que você que sabe, que anda de acordo com a palavra, não vai se incomodar com isso. Veste a carapuça quem realmente tem que vestir. Você se sente acusado ou melindrado com essas palavras que nós temos aqui falado, certamente você está andando em contrário à palavra. E isso não sou eu que vou dizer a você. Ou você quer, porque você é escolhido, ou Deus, pela sua soberania, poder, faz isso por você. Não é pastor, não é livro, não é guru, profeta que vai mudar o seu coração, se seu coração não for um coração escolhido pelo Senhor do céu e da terra. Você, antes da fundação do mundo, foi gerado e ele já sabia, pela sua onisciência, que você iria segui-lo ou seria usado como vaso de desonra. Muitos vasos de desonra são usados com o propósito de servir a Deus. E não podemos dizer que todo vaso de desonra vai para a perdição, porque ele é soberano, ele usa pessoas para que ensine a outras o que é errado, para que ela aprenda o que é o certo. Eu creio dessa forma, isso faz sentido. Quando dizemos faz sentido, é porque Deus, na sua soberania, porque ele é soberano, há pessoas que atribuem a Deus maldade, vingança. Um Deus que é duro, um Deus que castiga, que oprime, que proíbe. É bem verdade que o Deus da Bíblia, que é o Deus dos judeus, embora nós saibamos que nem todo judeu é judeu, nós não estamos aqui para defender judeu que não é judeu. Estamos aqui para defender o remanescente de Israel, que pode ser eu e você, e o povo que habita na Terra Santa. Quem é de Deus é dele, ouve a sua voz e segue o judeu que manifestou em sua plenitude o Espírito Santo do Senhor, Criador dos céus e da terra. Mas como eu estava dizendo, faz sentido Deus usar vaso de desonra para que ensine a você, que é vaso de honra, o caminho onde deve andar e para a sua salvação. Dizer que Deus é mau porque faz isso é desconhecer a palavra completamente. Deus, antes de amar, de ser amor, ele é justiça. Já dissemos aqui várias vezes. Se andamos em justiça, seremos por ele justificados. A fé é a mola mestre da justiça. Quem tem fé em Yeshua, que é o Jesus Cristo de Nazaré, conhecido no Ocidente, que é o Yahvé de Israel, com certeza fará justiça, vive na justiça. Então Deus não é mau. Deus não é mau. Parece mal para os que não o entendem. Quando ele diz que eu sou o Deus que mato e que firo, que abre a ferida e fecha a ferida, e também o Deus que cura a ferida, fecha a ferida, o que mata e o que dá a vida, é porque ele está dizendo que ele é soberano, ele tem poder sobre todas as coisas. Não está dizendo que ele vai fazer isso necessariamente, mas ele pode, porque ele é o Senhor. E quando você é dono, é senhor de alguma coisa, você decide o que fazer. As coisas que você atribui, que são suas, você faz dela o que você achar que deve fazer. Do mesmo modo, é o Senhor do céu e da terra. Deus não é homem de carne que tenha sentimentos. Muita gente acha que Deus chora. Deus está chorando porque você está sofrendo. Deus não chora no seu sofrimento. Ninguém sofre à toa. Se paga um preço por tudo aquilo que nós plantamos. Essa que é a verdade. Não se engane. Dizer que Deus vai ficar com peninha de você porque você está vivendo uma situação difícil, quando ele sabe que foi você mesmo que plantou isso na sua vida. O Deus de Israel é esse Deus. Deus de justiça. Deus de justiça. Quando Deus diz que cobra o pecado dos pais até a 4ª geração, parece ser ruim. Olhe que ele diz que ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o temem e o consideram. Onde é que está maior a injustiça ou a justiça nessa colocação do Senhor? Onde é maior? A justiça ou a injustiça? O amor ou a justiça? Você leia, pergunte-se a si mesmo. Nada acontece com ninguém por acaso. Nada.
Não estamos aqui para falar sobre esse povo, defender essa nação como embaixador desse país à toa. Se estamos aqui porque Deus nos trouxe para falar sobre essa nação, porque é chegado o tempo do fim. Se você vai entender o que estamos falando, colocar em prática ou não, isso é um problema seu com Deus, não é meu. A minha parte e a parte de quem ama esse Deus é levar a sua palavra como ela é. Goste quem gostar, doa a quem doer. Infelizmente, a maioria dos pastores de hoje, das pessoas que se dizem de Deus, pregam um Deus de benefícios, só de benefícios, de bênção. Se esquece que Deus é justiça. Se esquece que Deus é justiça. Nós, nesses 14 programas, aqui falamos sobre batismos, sobre trindade, unicismo. E você, se esqueceu, pode rever os programas e assistir novamente. E se tem dúvida, leia a palavra e veja se há alguma dúvida como se batizar. Qual é a fórmula do batismo, se realmente é o que estão dizendo por aí afora. Nós já falamos isso no programa. Existem 3 deuses? Está no programa também dizendo isso aí. As religiões que nós temos no mundo realmente são religiões que louvam ao Deus da Bíblia? Essas placas evangélicas, ou não placas evangélicas, que se dizem igrejas santas e separadas, igrejas verdadeiras, porque guardam o sábado e assim por diante, elas andam de acordo com a palavra? Vocês perguntem a si mesmo e vá olhar, estudar a palavra, meditar nela, pedir a Deus revelação. Já dissemos e vamos repetir. Eu não sou o dono da verdade, mas estou aqui para representar o dono da verdade, crendo você ou não. E se você tiver alguma dúvida acerca do que nós estamos falando, já disse, por favor, entre em contato conosco e nos ensine se você achar que estamos errados. Nós queremos trazer a verdade para o povo e não ser a verdade. Queremos ser representante dessa verdade no meio de tanta mentira, de tanto engodo, tanto embuste. Infelizmente, é isso que nós temos visto. Já disse, e vou repetir mais uma vez, se você acessar o YouTube ou a internet, seja o que for que você vai ver acerca dessa palavra, dessa Bíblia Sagrada, você vai ver quanta gente com pensamentos, com teorias, com doutrinas, que se analisadas friamente, sem emoções, mas como deve ser, você vai verificar que são pessoas enganadas, no mínimo enganadas. E eu creio que a maioria estão enganando com o propósito de servir ao inimigo de Deus. Já disse que o inimigo não vai atrair você, que é ou se diz cristão, com outro livro que não seja a Bíblia Sagrada, que dizem ser essas pessoas a sua regra de fé e prática. Como que ele vai usar um livro hindu, um livro de espírita, um livro de filosofia ou qualquer outra literatura que não seja bíblica? Obviamente que ele vai usar a Bíblia e ele sabe manipular, de maneira que dentro da verdade bíblica ele insira sorrateiramente mentiras. E nós queremos ler com você agora um texto bíblico que está na segunda carta de Pedro, o capítulo 2. Vamos ver o verso 1 e o verso 2. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. E por
causa deles será difamado o caminho da verdade. Texto mais claro do que esse, que nós podemos ver nos dias atuais. Infelizmente as pessoas pensam que a Bíblia é um livro da antiguidade. Elas não creem e não podem enxergar que esse livro é um livro dinâmico, ele está sempre vivo, sempre vivo. A palavra, a cada dia, como as misericórdias do Senhor, se renovam. Os textos bíblicos são para ontem, hoje e para sempre. Para sempre. Porque a palavra de Deus é a verdade. Não há outra conotação. Há pessoas que pensam que ela é estática, que ela foi para o passado. Não é. Essa palavra está dizendo que seria assim, os falsos mestres. E quem pode negar a existência de tanta gente medíocre, safada, diria até assim, que estão sendo enganadas, e as safadas, gente que ruim, de índole tomada pelo inimigo, enganando as pessoas com doutrinas diabólicas, tiradas da Bíblia, porque eles deixaram a palavra. A maioria dessas pessoas que hoje criticam a Bíblia, criticam a Deus, deixaram a palavra. Um dia estiveram dizendo que eram de Deus, que eram da igreja de Deus, de Yeshua. Na verdade, nunca foram. E muitos, eu acho que diria que é quase 100% deles, porque eu não posso julgar, eu não sei o coração de ninguém, nem sei o propósito de Deus com essas pessoas, a maioria delas. A maioria dessas pessoas estarão perdidas, estarão longe na eternidade do Senhor que as criou, que criou os céus e a terra. Não posso dizer que Deus criou esse tipo de gente. A Bíblia diz que Deus criou tudo o que é perfeito. Não existe outra explicação, não existe outra conotação. Ele criou tudo o que é perfeito. O que é imperfeito não foi Deus quem criou. Não foi Deus quem criou a imperfeição. Ele é perfeito. E quem é perfeito, o que é perfeito, não pode criar, em hipótese nenhuma, a imperfeição. Isso é uma questão de lógica só. Não precisa nem ser religioso, muito inteligente para entender que isso é lógica pura. O que é o que o perfeito vai gerar imperfeito? Não pode. Isso é impossível. Infelizmente, nós temos visto isso todos os dias, na televisão, no rádio, pessoas se proclamando gente de Deus, fazendo coisas que não está na palavra. Nós falamos aqui nesses 14 programas iniciais, dessa pedra angular, sobre lei e costumes, sobre a contenda, a divisão, a espada, o fogo que Yeshua trouxe para o mundo religioso, judaico, não judaico. Ele trouxe realmente divisão e tem dividido, porque ele é a divisão. Por mais que você queira negar a sua existência, ela é confirmada na palavra de Deus e pelos fatos que nós vemos todos os dias. A partir do próximo programa, nós vamos falar só sobre esse Jesus, sobre esse Yeshua, quem é Jesus, se são a mesma pessoa, o que significa isso para você. Já disse que você, se assistir, vai ouvir coisas que você jamais ouviu de ninguém. De ninguém. Eu creio que vai ser assim. Eu nunca vi ninguém. Eu tenho falar o que eu tenho para falar para vocês que vão me ver nesse canal e através do YouTube. Através do YouTube. Mas, como eu estava falando, as pessoas, usando essa palavra, quebram a lei. A lei de Deus, ela é perfeita, de Paulo. A lei é santa. A lei é santa. Nós vamos ler aqui para você mais um texto falando sobre a lei, que está em Romanos 7, 12. Vamos ler Romanos também 6, 20. E há outros textos que nós não vamos ler, mas vamos citar para você acompanhar, que fala do poder e da verdade da lei. Temos ainda Romanos 7, 14, diz que a lei é espiritual. Romanos 7, 16, diz que a lei é boa. E 7, 22, que diz: deleitar é uma lei
de Deus, se deleitar nela, faz a você ser vitorioso. Ela é um deleite para a vida de quem obedece essa palavra. Vamos ler aqui apenas o Romanos 7:12 e o Romanos 6:20. Vamos começar lendo Romanos 6:20. Diz assim a palavra: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da lei. E vamos ler agora 7:12. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. A palavra disse, nesses todos os textos que li para você aqui, que citei, que li e que citei. Lei é justiça de Deus. A lei é boa, a lei é santa. Nós vimos que ela é santa e que nós devemos andar cumprindo a lei e o mandamento. Mas há pessoas que ensinam por aí que a lei foi abolida. Já falamos disso enfaticamente nos nossos programas anteriores. Há pessoas que dizem que a lei foi totalmente abolida na cruz por Jesus Cristo, quando ele mesmo disse que não aboliu a lei, cumpriu a lei. Já disse e vou repetir: quem obedece a Jesus, porque a Yeshua, porque diz que é seu servo, que ele é o seu Senhor, que ele é o seu Salvador, essas pessoas obedecem os seus mandamentos. Porque se assim não fizer, um mentiroso, nunca o conheceu e jamais vai continuar na sua presença. Não vai mesmo. Mas há pessoas que pregam isso por aí afora. A maioria das igrejas pregam isso. Diz que você pode andar do jeito que você quiser, porque é cultura andar de um jeito num lugar e de outro no outro lugar. Você pode andar nu porque é a sua cultura andar nu. As mulheres podem se pintar, podem cortar seus cabelos do jeito que quer cortar igual ao cabelo de homem, pode andar mais enfeitada do que qualquer coisa que chama atenção, como um carrossel ou uma penteadeira dessas mulheres bem vulgares. Porque Deus não vai olhar a sua vestimenta, vai olhar o seu coração. Não é assim que ensinam? Essas pessoas se esquecem que Deus de verdade olha o coração, é verdade. E eu já disse que o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós fazemos aquilo que o nosso coração deseja que faça. Quem não conhece a Deus anda de acordo com a sua vontade. A roupa que você veste, o seu modo de se pintar, está no seu coração. Não é questão de cultura. Deus não criou, já disse, lei para um e para outro, outra lei. A lei é para todos. Os mandamentos de Deus são para todas as pessoas que dizem crer nele. Se você não crê, você vai andar na sua fé. Já disse isso. Na fé do seu pastor, do seu profeta, do seu guru. Você vive a sua vida, a vida é sua. Deus lhe dá a oportunidade de escolher, né? Vida e morte, bênção e maldição. Você é quem decide, não sou eu. Eu decido por mim, pela minha vida, pela vida de ninguém, mas pela minha vida eu decido o que eu quero fazer. Assim é você também. Então essa coisa de eu posso me vestir assim, mostrando as minhas pernas, porque aqui é cultura, aqui é quente, aqui já nasci assim. Quando eu nasci já pequenininho, minha mãe me botava short, eu já andava mostrando as minhas pernas, saia, mini blusa, expondo os seios. Por que agora vai ser diferente? Se meu pastor, se a minha igreja não proíbe isso, que isso é normal, isso aqui faz parte. Deus não está olhando essas coisas não. Você está levando as pessoas ao pecado e você acha que Deus não está vendo isso. Você acha que isso vai passar incólume? Não vai passar incólume. As pessoas são responsáveis pelo sangue do seu próximo. Eu planto o que não presta na vida das pessoas, eu vou colher o que não presta na vida delas para mim. Atrocidades, estupros, violência contra a mulher e contra homens não ocorre aleatoriamente, não é à toa. É porque você como diz assim no modo aqui, bem no linguajar popular do Nordeste, você é a pessoa flechada, você foi o escolhido, é o Cristo. Eles acharam o mais bonitinho ou pior e foi fazer o mal com você. Não vem mal sobre ninguém, se Deus tenha mandado não, meu irmão.
A Bíblia diz claro, no profeta Amós, no capítulo 3, ele diz lá: não virá sobre uma cidade que você pode considerar como o seu corpo, a sua vida, um mal, uma desgraça, sem que Deus tenha mandado. Aí Deus é ruim porque ele permitiu que você se desse mal, uma coisa que você mesmo plantou. Aí você vai julgar Deus de ruim, porque está dizendo que vai mandar uma desgraça sobre você. O mandar está dizendo que vai permitir porque você assim quis, você plantou. E se alguém foi usado por Deus como vaso de desonra, mas para honrá-lo, ele vai honrar a essa pessoa, porque Deus é justo. E só Ele sabe julgar com perfeição. Jamais Deus será injusto, embora possa parecer aos seus olhos. Que pessoas tentem ensinar isso a você, porque leem a letra, não conseguem enxergar o que a letra está dizendo por trás dela. Não consegue. Infelizmente, é a maioria. É a maioria. Eu já fui assim um dia. Eu nunca, de repente, conseguia ler a Bíblia. Dizia o que é a Bíblia para mim? Nada. Mas, como há eleitos, Deus escolheu. Eu sempre respeitei a Deus, ainda que não conhecesse a sua palavra. Mudou a minha vida. E hoje ela fala a mim. E eu estou falando a vocês aquilo que Deus quer que fale. Para quem pode ouvir. Para quem pode ouvir. Para quem pode ouvir. Não é para todos. Se você pode ouvir o que eu estou dizendo, essas palavras que é do Senhor, amém. Glória a Deus por sua vida. Não estamos aqui sendo prosélito, fazendo proselitismo, né? Dizendo assim, proselitismo dessa ou daquela religião. Não estamos aqui fazendo isso. Estamos aqui defendendo um Deus que não precisa de defesa, no sentido de defender, de mostrar que Ele existe. Já disse e vou repetir. Não existe prova cabal dentro da mente humana de nenhuma pessoa que prove que Deus existe. Sempre vai haver alguém para dizer, não, mas isso não é assim, dessa forma, essa é uma interpretação equivocada. Alguém vai ter uma explicação para dizer que Deus não existe. Sempre vai ter. Sempre. Agora, nós viemos aqui com esse propósito, dizer a você que Deus existe, provar. Eu desafio, já desafiei e vou desafiar mais uma vez. Você que está aí, do outro lado, me vendo. Sendo herege ou não herege, crente ou não crente, seja você quem seja, me explique, eu não quero nem que justifique, me explique a volta do povo judeu para Israel. Me explique como ninguém na terra consegue mais tirar aquele povo de lá. Como? Isso aconteceu como? Me dê uma explicação para isso? Povo tão pequeno, um exército tão pequeno dentro de tanto exército, 6 países unidos foram derrotados por Israel. 8 guerras já houveram desde 14 de maio de 48 até hoje e Israel não perdeu uma. Explique isso. Você acha que a América manda soldado para lutar com Israel? Nunca, nunca. Um soldado de Israel lutou a favor de Israel. Quem luta por Israel é o general dos generais, que tem o exército de maior poder no todo o universo e que ninguém pode derrotá-lo. Ele disse que o seu povo reedificaria aquela terra desolada, seca, plantariam as vinhas, tudo ia ser renovado, aquele povo ia prosperar. E diz mais, e que ninguém, em tempo algum, aquele povo será de lá desarraigado. Ninguém tirará mais aquele povo de lá. Isso é uma profecia do profeta Amós. Você lê Amós capítulo 9, verso 14, você vai ver isso que estou dizendo aqui agora. Uma profecia feita há mais de quase 3.000 anos antes da nossa, 3.000 anos da nossa era. Escrito num livro, que não é livro do Novo Testamento, que muita gente questiona o Novo Testamento, que não é a palavra de Deus, que foi inventada. O judeu diz que não é a palavra de Deus, muita gente acha que não é. Mas está escrito no livro da lei, no livro dos profetas, no livro que os judeus consideram a Bíblia deles. A Bíblia deles. Judeus que não creem em Yeshua, obviamente. Porque é impossível. E você vai ver nos próximos programas, que vão começar a partir da próxima semana. Você não pode perder esse programa, não pode. Eu sugiro a você, peço a você, melhor dizendo, convide seus amigos, pastores, seja quem for, para ouvir acerca do que é Jesus Cristo, do que é Yeshua, o que significa isso na verdade. Coisas que eu tenho certeza, você pastor,
você que se diz erudito, que leu, que conhece literatura profunda sobre ele, você jamais ouviu o que eu pretendo trazer a vocês no próximo programa. No próximo programa, de hoje, domingo, a 8 dias, você terá o início de uma série de 7 programas falando somente sobre o mito, a mentira, a verdade, a contenda, a divisão, a pedra de tropeço, o Yeshua ben Yosef. Por que Yeshua ben Yosef? Por que não Yeshua bar Yosef? Por quê? Porque Jesus Cristo de Nazaré, ele realmente é Deus? Ele realmente andou em santidade? Ele realmente tinha ou não tinha pecado? Tenho certeza que você ficará certo da verdade que eu creio, sem nenhuma dúvida, que jamais alguém falou isso para você. E espero que você possa refutar. Refutar, eu já disse, é dizer, olha, irmão, olha, pastor, me chame de qualquer coisa, qualquer nome. Você que está com esse programa na televisão, diga qualquer nome para mim. E pergunte. E refute, diga, olha, isso está errado. Porque o certo é isso. Mas sempre, eu disse, repito, baseado, fundamentado no livro que é o livro dos livros, o livro que não tem mentira, embora pareça para muita gente que tem mentira, que há controvérsias. Cego não pode enxergar, cego não pode guiar outro cego. Então, se você puder me provar que eu estou dizendo aqui blasfêmias, absurdos que não é bíblico, que faça isso. Me ensine o que é correto, me corrija, por favor. Entre em contato conosco. Entre em contato conosco, você tem aí e-mail, tem telefone para entrar em contato conosco. Analise o que eu disse nesse programa e em todos os programas que eu já falei aqui, que eu já apresentei aqui nesse canal. Você pode acessá-los pela internet. YouTube, PR Marco Silva, A Voz de Israel, PR Marco Silva. Melhor dizendo, A Voz de Israel, PR Marco Silva. Você vai ver os programas lá. Tem reprise desse programa todos os dias, de segunda a sexta, 9 horas da manhã. E tem às quinta-feiras também, às 4h30 da tarde. O programa de hoje é inédito. Todo domingo o programa é inédito. Já falei isso aí. Nosso tempo está acabando. O programa está no final. Mas tenho certeza que você não vai deixar de assistir os próximos programas. Pelo menos não deveria. Não deveria. E deve chamar pessoas do seu clã, do seu grupo, da sua fé, para ouvir o que eu vou falar, se Deus permitir, obviamente, no próximo domingo, começando a série final sobre a pedra angular, a pedra rocha de tropeço. Quero encerrar o programa agora lendo só um textozinho rápido para que você, já finalizando essa pedra angular, confirmando desde o seu nascimento a profecia de Simeão. Vamos ler, está em Lucas capítulo 2, verso 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. E a ser um sinal de contradição. E a ser um sinal de contradição. No próximo programa, nós vamos mostrar, revelar, como já provamos que Deus existe porque Israel existe, vamos provar de maneira irrefutável, a partir do próximo programa, que Yeshua existiu e existe. Que Yeshua existe e está aqui para falar ao seu coração. Que o Jesus Cristo de Nazaré, conhecido no Ocidente, representa esse Deus Yahvé, o Deus de Israel.
Estamos encerrando o programa. Agradeço a sua audiência e espero revê-los no próximo domingo, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe você, a sua família e que tenhamos uma semana de paz e prosperidade. Vamos orar agradecendo a Deus, porque esse é o nosso propósito sempre, agradecer a Deus e agradecer por tudo que recebemos, principalmente da parte de Deus. E também somos gratos às pessoas que nos ajudam e que cooperam com esse programa. Obrigado a todos vocês que têm cooperado com esse patrocínio. Que Deus continue abençoando vocês. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, através do teu filho Yeshua, o Mashiach de Israel, eu estou aqui mais uma vez para dizer obrigado. Obrigado porque falamos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. É assim que acreditamos, e que haja pessoas que também creiam no que dissemos, porque se crerem é porque o Senhor escolheu essas pessoas. Tem pessoas que, por mais que se fale, vai entrar num ouvido e sair no outro. Não importa se estão com Bíblia, se estão na igreja, eu sei disso, o Senhor sabe disso também, Senhor. Mas estamos falando para as pessoas que são ovelhas do teu pasto. Vamos repetir isso aqui tantas vezes for necessário. Que o Senhor abençoe essas pessoas. Essa palavra eu sei que nunca voltará vazia, porque o Senhor garante isso e nós cremos nisso. Por isso nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, diante do teu povo, para trazer a tua palavra, já que é chegado o tempo do fim, como nunca. Já falamos que muitos falsos profetas profetizaram o fim, marcaram até datas, mas o Senhor sabe a data. O Senhor sabe a data. Nós sabemos o ano, mas o Senhor sabe a data. Então, Pai, que isso seja trazido a essas pessoas, que o Senhor nos use conforme a tua vontade. Assim, mais uma vez agradecemos ao Senhor o santo nome do teu Filho amado, o Salvador do mundo, Yeshua ben Yosef, o Mashiach de Israel. Amém, amém e amém. Terminamos o programa mais uma vez dizendo a você, Todá Rabá, muito obrigado pela sua audiência. Shavua Tov, uma boa semana. Meu nome é Amaral, eu sou presidente da Transaero Turismo, o qual já está no mercado desde 1989. Vamos fazer 25 anos aí, graças a Deus, prestando esse serviço à nossa grande João Pessoa. E aproveitar a oportunidade também para divulgar agora o nosso site Compra Online, o qual agora tivemos a oportunidade de adentrar dentro dos seus lares, sem precisarem mais ter que sair de casa, você já pode comprar sua passagem aérea e hotel diretamente no nosso site, que é www.transaero.com.br. Ou caso sinta alguma dificuldade, eu preciso nos dar o prazer de atendê-lo pessoalmente, ou através de nosso telefone, 83 do nosso DDD 2106-0171, Avenida Deputados Pessoa, 2055, no Shopping Belcentro, ao lado do primeiro grupamento de engenharia.